A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Hoje eu vou entrar aqui para nós darmos continuidade à nossa leitura bíblica no livro de Mateus, e hoje nós vamos ler o capítulo 26, que fala sobre a consulta dos sacerdotes e dos escribas, amém? Que vocês possam me acompanhar na televisão, no celular, no fone de ouvido, mas que Deus possa usar essa palavra para levar vocês a ouvir e a seguir a palavra de Deus, amém? E aconteceu que quando Jesus concluiu todos os seus discursos, disse aos seus discípulos, depois dos príncipes dos sacerdotes, irmãos, e aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, versículo 2, bem sabeis, daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. Irmãos. Depois os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala no sumo sacerdote, o qual a chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. O jantar em Betânia. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro ao pobre. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ele este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que esteja, este evangelho for pregado, e em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. O preço da traição. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com príncipes dos sacerdotes e disse, que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para entregar. Foi quando Judas, irmãos Iscariotes, entregou, Jesus à morte. A última Páscoa e a Santa Ceia. No primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse, ide à cidade de um certo homem, diz-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecidos-se muito, começaram a um a dizer, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, os filhos do homem vai como a cerca dele, está escrito, mas ai daquele homem, por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem que não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai, comei isto, é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, dou-lhes, dizendo, bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba do novo convosco do reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos os escandalizem em ti, eu nunca o escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Foi quando esse discípulo dele o traiu 3 vezes na mesma noite, que negou Jesus naquela noite. Jesus no Getsêmani. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: aceitai-vos aqui então, vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, dotável, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto para a carne, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça da tua vontade. E voltando, achou as outras vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partarmos. Eis que é chegado o que me trai. Jesus é preso. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor disse-lhe, dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a quem viestes? Então aproximou-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o seu servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais os 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse-lhe Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e porretes para que me prender. Todos os dias me assentava junto a de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o sinédrio. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio. O sumo sacerdote, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora,
Os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falar falsos testemunhos contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não achavam, apesar de ser apresentarem muitas testemunhas falsas, mas no fim chegaram duas e disseram: Este disse: Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse: Não respondes coisas alguma aos que depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava em silêncio. Insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda de testemunhas. Para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouvistes agora sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram: O réu é réu de morte. Então cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, e dizendo: Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, aproximando-se dele, uma criada disse: Eu também estavas com Jesus, o Galileu. Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada disse: Eu que vi-o ali. Este também estava com Jesus, Nazareno. E ele negou outra vez: Com juramentos, não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram: Pedro, verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhes dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Irmãos, eu vou deixar parar aqui. Aqui nós vemos, né, que desde a época de Cristo, que existiam as traições, né, existiam os falsos testemunhos, como hoje no mundo que nós vivemos ainda existe. Mas nós temos que entender que se nós formos diferentes, Deus está conosco e ao nosso lado. Porque Deus, por mais que nós erramos ou por mais que nós pecamos, Deus é misericordioso. Com certeza Ele sempre nos dará uma chance. Mas mesmo nós sabendo que Deus nos dá uma nova chance, nós temos que aprender a ser fiel a Ele e não errar mais. Que nós possamos ser diferente desses profetas, que lá andava lado a lado de Deus, andava lado a lado com o Filho de Deus vivo, e ainda assim duvidaram da potencialidade que Deus tinha, do amor, da misericórdia que Deus tinha com nossas vidas. E aqueles homens negaram a Deus, aqueles homens traíram a Jesus, negaram a Jesus. Muitos fugiam, não tinham medo de dizer que estava ao lado de Jesus. E hoje, muitos insistem, muitos tentam fazer de tudo para chegar a Ele. Coisas que naquela época eles estavam lado a lado de Jesus e não deram valor. Hoje nós estamos distantes, buscando estar perto. Então, que nós possamos buscá-lo cada vez mais, porque haverá um tempo que nós iremos buscar a Deus e nós não vamos achá-lo. Então, que nós possamos se voltar para Ele, que nós possamos entender essa palavra e entender que Jesus Cristo, nosso Deus que estás no céu, Ele é misericordioso em nossas vidas, amém? Que vocês todos fiquem na paz do Senhor, que vocês possam compartilhar, se inscrevam no canal, mas tudo na vontade de Deus, que toda honra e toda glória seja dada somente a Deus, amém?